Seu ego vai te afundar. Sim. Quantas portas você acha que você já perdeu? Quantas oportunidades você acha que você já perdeu? Só porque você queria provar que você estava certo. Eu já passei por isso. Todos nós já passamos por isso. Todos os brasileiros que se prezam já passaram por isso. E nesse vídeo eu vou explicar que se você não entender sobre esse conceito, muitas oportunidades vão ser fechadas e muitas portas vão ser fechadas na sua vida. Ok? Você vai se manter no mesmo lugar que você sempre esteve. Bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao canal Jovem Nômade. Me chamo Fabrício Reis Meirelles. Esse vídeo eu vou falar um pouco sobre ego, mas não confunda, tá? Não é sobre perder a dignidade, é sobre você escolher evoluir, certo? Vou falar algumas coisas culturais brasileiras, vou falar algumas coisas sobre o que te custa essa mentalidade fechada e como me ajudou e como vai te ajudar a evoluir em, com relações interpessoais. Correto? Eu entendi que humildade abre portas e orgulho fecha. O que significa isso? Para você manter relações interpessoais a longo prazo, você precisa de humildade. Mesmo que você esteja certo, você tem que estar disposto a abaixar sua cabeça e estar disposto a entender que naquela situação você estar por baixo é vantajoso, ok? Você tem que ter humildade, humildade sempre. Não confunda, não é você ser humilhado. Se você chegar ao ponto de ser humilhado, você se retira daquele local, com respeito, mas se retira daquele local, se retira daquele ambiente ou não participa mais daquela discussão, ok? Mas o brasileiro, acho que todo mundo já ouviu esse velho ditado de que não abaixa a cabeça pra ninguém. O que significa não abaixar a cabeça pra ninguém? É você não ser pisado por ninguém, você não ser diminuído por ninguém. Mas nós brasileiros, culturalmente, entendemos que qualquer tipo de feedback, qualquer tipo de comentário está te diminuindo, a pessoa está querendo sobrepor sobre você. Mas não é assim que funciona, mas eu entendo. Eu já passei por isso, você provavelmente passa por isso, que qualquer tipo de, ou com você ou com outra pessoa, você sugerir algo para outra pessoa, a pessoa não entende bem, porque ela pensa, nossa, mas quem que é esse cara? Ele tá querendo. Por que ele tá querendo me corrigir? Quem que ele pensa que ele é? Mas não é assim. Ok? Não é assim. Mudar a cabeça das pessoas você não vai conseguir. Mas você vai conseguir mudar a sua e isso vai te ajudar bastante. Porque nem todas as pessoas são assim. Ok? Bom, o termo não abaixa a cabeça pra ninguém, que tá tão fixado nas raízes brasileiras que todo mundo já ouviu, é importante sim. Mas é importante também não confundir. Não confundir você não se humilhar com não ouvir. Ok? Nem todos os feedbacks são 100% maldosos, são 100% diminutivos, ok? Você tem que entender que às vezes você ouvir ou às vezes você não ouvir vai te impedir de aprender, vai te impedir de se conectar e vai te impedir de avançar na sua vida. Você vai se manter estagnado no mesmo lugar que você tá para sempre, até você desbloquear essa chavinha, ok? Eu criei aqui nesse caderninho aqui Ei, três custos que, na minha visão, são os mais. São o que você mais perde tendo essa mentalidade de não abaixar a cabeça pra ninguém. Tá? Vou desenvolver aqui pra vocês os três custos. O primeiro custo é o aprendizado. Te custa a aprendizagem pensar dessa forma. Segundo custo é as relações. Te custa relações pensar dessa forma. E o terceiro custo é a oportunidade. Te custa oportunidades pensar dessa forma. Ok? Agora eu vou desenvolver pra vocês o primeiro custo. Vamos lá. Tá. O primeiro custo, ele é o seguinte. Acho que todo mundo, eu já fiz isso, você faz isso, quem estiver me ouvindo faz isso. Ignorar o feedback. Achar que todo feedback é uma pessoa querendo te diminuir, é uma pessoa querendo te sobressair sobre você, mas não é assim. Você tem que ter humildade para entender que às vezes ela tem razão. Às vezes, se você pensar e refletir, tá, pode ser que ela tenha usado uma forma de fala agressiva, pode ser isso, aquilo, mas tenta refletir, pensa, ok, o que que eu posso melhorar? Entende o feedback da pessoa e pensa o que eu posso melhorar. Com isso, você vai dissecando e você vai entendendo, analisando dentro da sua mente, tá? Ela falou isso, mas ela foi agressiva nesse ponto, mas ignora essa parte, como que eu posso melhorar nisso? Às vezes a pessoa
ela só quer te mostrar o que você fez de errado, mas ela não quer se diminuir na sua frente. Entendeu? Ela não quer mostrar vulnerabilidade. Então ela tem que sempre mostrar que ela tá em cima. Isso é cultural do brasileiro. O brasileiro sempre quer mostrar que ele tá em cima. Não importa se é o seu amigo, se ele sabe uma habilidade que você não sabe, ele quer sempre deixar claro que ele sabe. Não importa se é o seu chefe, que é o seu chefe, ele quer sempre deixar claro que ele é o seu chefe e ele é seu superior. Seu supervisor é o seu superior. Seu professor quer deixar claro sempre que é o seu professor. Entendeu? Você que tá na escola ou saiu recentemente da escola, você pode perceber, o professor raramente ele tem a humildade suficiente de, de te tratar como igual. Ele sempre é o professor. Eu não acho isso correto, entendeu? É importante saber hierarquia, sim, mas ficar batendo nessa tecla todo momento, todo mundo sabe que você é o professor, entende? Mas aí já envolve outras situações educacionais, etc, que às vezes o aluno monta no professor, etc, ok. Bom, continuando. O primeiro custo é esse, aprendizado. Às vezes, se você bloqueia a sua mente e qualquer tipo de feedback você entende como se fosse algo ruim, como se a pessoa estivesse querendo te diminuir, bloqueia o seu aprendizado. Você fica ignorante, você fica burro, você fica chucro. Bloqueia e você pensa, tá, todo mundo em volta de mim tá errado e só eu tô certo. Não é assim. Não é assim que funciona, não faz sentido. Você tá numa empresa onde 10 pessoas te dão um feedback e você não aceita nenhum. Se elas te deram aquele feedback é porque você errou em algo, um feedback no caso de correção. Você errou em algo. Você tem que corrigir. Pode ser que as 10 falem de uma maneira agressiva. Se você pegar essas 10 opiniões e você dissecar na sua mente, você entender um pouquinho do que cada um que eu posso melhorar. Aqui, o que eu fiz de errado aqui, você vai melhorar. Nem que seja 1%. Correto? O primeiro custo é esse, aprendizado. O segundo custo é relações. É aquela velha história de que qualquer tipo de conversa, automaticamente, subconscientemente, você transforma em disputa. Bum, eu preciso ganhar isso. Eu passo por isso até hoje, sinceramente. No meu grupo de amigos. Se eu tenho um ponto, eu quero provar o meu ponto, porque eu quero melhor pra eles e eu acho que tá certo e o que ele fala é um absurdo. E gera uma discussão interminável. Mas agora eu já tenho a maturidade de entender que não são todos os lugares que você pode fazer isso. Você não pode fazer isso no seu trabalho de jeito nenhum. Porque o seu supervisor não vai aceitar. Ele não vai aceitar que você discuta com ele, porque ele é seu supervisor. Ele é seu. Ele é na hierarquia, ele é maior que você. Então você falar qualquer tipo, você ficar discutindo, esse atrito de discussão não vai dar certo, entendeu? Então você tem que trocar na sua mente o que eu entendi é que eu tenho que trocar na minha mente o quero vencer. Quando gerar uma discussão, troca o eu quero vencer por eu quero resolver. Você quer resolver essa discussão. A partir de hoje você quer resolver essa discussão. Gerou um atrito? Bum, eu acho isso, eu acho aquilo. Tá, não, eu não quero vencer, eu quero resolver. Se você tiver que concordar com a pessoa, tudo bem, concorda. Resolveu a situação. Esse é o principal. Depois que resolveu o atrito inicial, depois você vai desenvolvendo, você vai dialogando e você vai entendendo. Se você quiser convencer a pessoa a algo, com calma. Mas durante a discussão, durante o atrito, durante a guerra de ego, não vai dar certo, tá? Por experiência própria, não vai dar certo. Eu entendi, eu faço isso até hoje. Eu entendi que em ambientes, principalmente de trabalho, não dá certo. Não dá certo. Você tem que aceitar, a pessoa está certa, mesmo que ela não esteja, seja o maior absurdo do mundo. Você está certo, e aí você dialoga mais calmo depois disso, depois de inflar o ego dela. É necessário. Não tem o que fazer, você tem que inflar o ego dela, abaixar o seu, matar o seu ego e continuar essa discussão. Ok? Esse é o segundo custo, relações. Se você tiver essa mentalidade de abaixar a cabeça para ninguém, você vai perder relações. Agora, o terceiro custo, mas não menos importante, é a oportunidade. O que é como você perde, como te custa a oportunidade. Na minha visão, te custa a oportunidade você não pedir ajuda, certo? Cara, é muito difícil pedir ajuda. Esse ego travado é, te bloqueia de uma forma, você perde tanta oportunidade, porque parece que você pedir ajuda é um sinal de fraqueza, é um sinal de vulnerabilidade, mas não é. Pedir ajuda é demonstrar interesse, entende? Você pedir ajuda em algo, você está demonstrando interesse que você quer aprender aquilo. Então, numa situação profissional onde você pede ajuda, você não está sendo menor que a pessoa, você não está se diminuindo na frente da pessoa. Você está se interessando por aquilo. E a pessoa entende isso. As pessoas vão entender isso, cara. Não importa. Nossa, esse menino tá pedindo ajuda aqui, tá? Ele tá interessado, vou ajudar ele. Quem não gosta de ajudar quando sabe de algo? Fala a verdade, quando alguém te pede ajuda quando você sabe de algo, você não se sente bem ajudando? As pessoas se sentem assim, você se sente assim. Só falta você perceber que pedir ajuda não é fraqueza. Não é vulnerabilidade. Pedir ajuda é força, é interesse. É, é você
fortificar as suas relações com aquela pessoa. Você fortifica isso. E a longo prazo isso é muito bom. É humildade. Entendeu? Você demonstra isso. E a pessoa também vai começar a pedir ajuda, talvez, algo que ela não saiba. E vai gerando relações melhores. Entendeu? É, de- eh, Seguindo isso, esses foram os 3 custos. Na minha visão, os 3 custos são esses. Se você não desbloquear aquela ideia de que não abaixar a cabeça para ninguém, confundir a humilhação com o ouvir, você vai te custar aprendizado, relações e oportunidade. Ok? Agora eu vou falar um pouco sobre a minha vivência aqui nos Estados Unidos, principalmente, nesses meses que eu tô aqui. Tá? Porque eu queria dar esse bloco, essa atenção nisso, para vocês entenderem melhor quem nunca viveu isso, entender melhor como significa, como que funciona aqui. Aqui é 10 vezes pior, cara. Aqui é 10 vezes pior essa situação do ego, ok? As pessoas que subiram na vida aqui, conquistaram algo tão, tão irrelevante que seja, ou tão muito bom que seja, cara, elas se acham melhor do que todo mundo, principalmente brasileiros. Os brasileiros se acham melhores que todos os brasileiros que estão abaixo deles, porque ninguém é melhor que ninguém. Mas aqui eles acham, realmente. Eu já vivenciei isso. Eu já vivenciei isso. Aqui a resistência à sugestão é absurdo. Você vai sugerir algo, você vai ser esculachado, você vai ser humilhado, e você tem que abaixar sua cabeça. Entendeu? Você tem que abaixar sua cabeça. Infelizmente, ou você vai abaixar sua cabeça ou vai sair daquele local. Mas se você sair, você vai perder seu dinheiro, né? Você não vai ganhar. Você vai ter que arranjar outro. Eu já saí por conta de eu não querer abaixar a cabeça e eu tive que achar outro e etc. É normal, porque esse é o meu perfil. Eu não aceito ser humilhado, eu não aceito ser pisado de jeito nenhum, porque isso me faz mal como pessoa. No meu subconsciente me faz mal. Entende? Eu não quero que meu subconsciente, que meu cérebro entenda que eu sou uma vítima. Em momento nenhum. Eu não sou uma vítima, eu sou um ser humano tanto qualquer outro. Eu não vou deixar ninguém montar em mim. Mas aqui nos Estados Unidos é assim, sabe? É 30 vezes pior do que no Brasil. Acredite em mim. Acredite em mim. Mas isso é só. É um assunto delicado, mas é só sobre o que eu vivi, tá? Não são todas as pessoas assim. O que eu vivi até agora é assim. Essa resistência à sugestão é absurda. E é isso, simplesmente é isso. Entenda que em todos os lugares do mundo, se você acha que é só com você que acontece isso, cara, não é, velho. E tem lugares que são muito pior. Eu tô dando um relato pra você aqui, que tem lugares que são muito pior. E aí entra aquele fato. Como que eu lido com essas pessoas? Se você tá lidando com isso agora nesse momento, você deve estar se perguntando, tá, o que que eu faço? O que que eu faço? Porque é muito difícil eu chegar e pedir ajuda, eu não consigo, é um bloqueio. Eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar nervoso. Cara, basicamente, você tem que saber diferenciar dignidade de teimosia, ok? Dignidade é você ter um valor inegociável, tá? Você tendo um valor inegociável, você entende que você não precisa ganhar a discussão. Você não tem a teimosia de querer ganhar a discussão, entendeu? Você consegue diferenciar essas coisas. E com isso fica muito mais claro na sua mente, de que os caminhos certos para lidar com aquela situação. Ok? Sempre o que eu levo em consideração é um sinalzinho de alerta. Sempre que esse sinal de alerta, eu anotei aqui, quando você perceber que provar um ponto fica mais importante do que fazer acontecer. O que significa isso? Quando você tá naquela discussão, naquele impasse e surge aquela, nossa, eu preciso provar subconscientemente, eu preciso provar isso. Não, você não precisa, você precisa fazer acontecer, você precisa resolver aquela situação. Ok? Então, basicamente é isso, essa linha tênue entre dignidade e teimosia. Existem ferramentas que eu criei, que eu uso, que são ferramentas anti-ego, ok? O que são essas ferramentas anti-ego? A primeira que eu uso são coisas simples, que eu uso até hoje, eu uso no meu dia a dia. A primeira são 2 perguntinhas de ouro que vão te fazer melhorar naquela situação onde seu ego se aflora e você fica, o que eu faço agora? Eu preciso ganhar? Não, calma. Se faça 2 perguntas. Você se pergunta, o que eu posso não estar vendo? E você se pergunta, o que faz sentido do que você falou? Certo? Você se pergunta na sua mente, tá, o que essa pessoa tá dizendo pra mim que eu posso não estar vendo, que eu posso não estar percebendo? Você pensa, reflete, tá, talvez aqui, dentro de todos esses xingamentos, talvez aqui, tira essa coisinha, ok, aqui, é um ponto.
blá, 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 a pessoa te bombardeou de informação, blá, 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 sei o que, sei o que, sei o que, mais rápido. Bom, aí você tirou, bom, rapidez, tá? Eu preciso de agilidade. Ok, entendi que eu preciso de agilidade. Aí você faz a outra pergunta. O que faz sentido do que você falou? Bombardeou de ideia, bombardeou de crítica, 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 velocidade. Você foi muito lento. Bum, entendi, tá? Eu fui muito lento, então eu preciso de mais agilidade. Entendeu? Dentro de todas aquelas informações que a pessoa te deu. Essa é uma das ferramentas anti-ego. A outra que eu uso, que é a principal, é você perder discussões úteis, cara. Isso daí amacia seu ego, isso aí acaba com o seu ego. Faz o teste. Por uma semana. Qualquer discussão que você tiver com a pessoa, perca. Perca de propósito. Se a pessoa falar, isso aqui é vermelho, você chega e fala, é vermelho. Seu cérebro não vai entender nada. Vai girar o seu cérebro e ele vai ficar muito. Vai girar uma chave que você vai entender. Se você fizer isso por uma semana, aí você vai fazendo isso uma semana, tá? Não é saudável também você fazendo isso pra sempre, porque seu cérebro vai entender que tudo é errado, mas não é assim. Uma semaninha você perde tudo. Isso aqui é vermelho, ponto. Vai dar um bug na sua mente, mas vai amaciar seu ego e você vai ficando cada vez mais fácil você lidar com isso no dia a dia. Acredite em mim, faça isso por uma semana que você vai ver. É difícil, mano. É difícil, mas vale a pena, funciona. Você inflar o ego do outro funciona, na prática funciona demais, você vai ver como funciona. Agora, eu queria fazer, por exemplo, tem essas duas ferramentas anti-ego, mas tem um micro desafio que eu faço comigo mesmo, eu queria fazer para vocês, que é o seguinte. Sempre que você tiver uma conversa que aflorar o seu ego, que surgir aquela, bum, tá, eu não posso me sentir inferior de jeito nenhum. Você ouve até o fim, sem falar nada. Ouve o que a pessoa tá te falando, prende aquela vontade de discutir, ouve até o fim e reflete na sua mente. Onde eu posso melhorar em uma coisa? Acabou. De tudo que a pessoa te falou, você vai pegar e melhorar em uma coisa. Tá diretamente ligado com aquela ferramenta anti-ego. É o desafio que eu faço pra você. Se surgir isso, pensa, tá, que eu posso melhorar em uma coisa. Pensou, disseca tudo que a pessoa te falou, vai vendo, analisando detalhe por detalhe o que eu posso melhorar. Tá, melhorei isso. Isso é trabalho de 2 minutos, cara. De verdade, sua mente é muito rápida. Esse trabalho de 2 minutinhos pensando ali, isso aí já acontece, tá? Aí o segundo é. Segunda coisa é cria uma resposta na sua mente, baseada nisso, sem falar. Você não vai falar com a pessoa, você vai criar uma resposta. Você pensa antes de falar, tudo que a pessoa te falou, você pensa numa resposta, tá, vou pensar te falar, vou responder desse jeito. Se você responder xingando a pessoa inteira, pensa, bom, mas adiciona o que você dissecou de melhorar uma coisa. Adiciona na resposta. Se a pessoa quer que você seja rápido, você vai pensar numa resposta, no começo é difícil, xingando ela inteira, mas sendo rápido. Entendeu? Dando uma solução rápida. Ah, mas se eu. Xingando. Mas eu fiz isso mais rápido. Bum. Entendeu? Deu pra entender? Se for agilidade, você tem que entender isso em cada situação. Eu não posso citar todas as situações do mundo, são infinitas. Ok? Entendido isso, esse é o desafio que eu faço pra vocês. O vídeo é isso, basicamente. Lembre-se, tá? Se o ego ele fecha a porta, a humildade ela vai abrir essa porta. Se o ego trava a sua relação interpessoal com a pessoa, a humildade vai fortificar sua relação com essa pessoa. Ok? Entende isso. Eu sei que nós somos brasileiros. É difícil de entender isso. Mas, no fundo, com bastante treino, dá pra entender, tá? Dá pra entender. Dá pra entender no final de tudo. Dá pra você melhorar. Dá pra você matar esse seu ego que só te afunda. O meu ego que só me afunda. O nosso ego que só nos afunda. E nos tornarmos uma pessoa melhor cada dia mais. Certo? Bom, fala aí pra mim nos comentários, se você que tá vendo isso. Eu quero saber também pra gente criar essa conexão. Quando que o ego, ele te ele te cobrou, ele te cobrou mais caro? Quando que o ego te impossibilitou de continuar uma relação? O que você faria diferente hoje baseado nisso? Eu queria saber pra gente criar essa relação legal. Conta pra mim. Que é aquela situação onde você viu que o seu ego te cobrou mais caro. Aquela situação onde o seu ego te atrapalhou de alguma forma. Pra ver se eu consigo ajudar você, você me ajudar, etc. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos tentar pegar bastante, vamos tentar aumentar essa família, essa comunidade aqui.
Muito obrigado. Deus te abençoe. Uma boa noite, uma boa tarde. O mundo é nosso, gente. O mundo é nosso. Até a próxima. Falou.